Boa tarde, tudo bem? Olá, professor, boa tarde, muito prazer. Boa tarde, prazer. Nos falamos só pelo WhatsApp e pelo Whats, e-mail. pelo Whats. Tudo Isso. bem aí? Tudo bem, você? Ah, Oi, tudo oi, ok. oi. Vocês me ouvem? Olá, sim, sim, Olá, tudo bem? olá. Trabalha com o professor Masayuki lá na Masayuki não, Nakamura? Quem? Alô, Eu? vocês estão me Eu não. ouvindo? Esse Sim, Cílio. Carlos. Não, eu trabalho aqui no Mackenzie. Na verdade, eu não trabalho, eu sou mestranda aqui no Mackenzie, fazendo meu mestrado acadêmico. E aí entrei Ah, para assessorar aqui Oi, boa no tarde, CMA. vocês me ouvem? Sim, Carlos, nós te ouvimos. Ah, que bom. Eu sempre me atrapalho no Zoom aqui. Eu sou mais do Meet. Mas vamos lá. Eu acho que eu sou o primeiro. Boa tarde a todos, tá? Silvio, Matheus, Riquelme, a senhora também. Uhum, Prazer estar aqui com vocês. um prazer. tá bem. Nós temos três. Tu queres fazer algum introito, Célia, ou não? Posso já Não, iniciar? não, você pode iniciar, Silvio. Bom, boa tarde a todos vocês aí presentes, né? Célia, Carlos, Matheus e Riquelme. Eu sou o professor Silvio Parodi, eu sou adjunto aqui da área de governança, né? Junto com o professor Jefferson. E o objetivo é que a gente faça aí uma troca de ideias, né? Uma sugestões, algumas discussões aí nos trabalhos de vocês, né? Nós temos três trabalhos aqui. Acredito que tenham os três autores estejam presentes, né? E nós podemos, então, seguir o seguinte protocolo, né? O autor da influência das instituições financeiras de desenvolvimento da sustentabilidade está presente, é o Carlos? É o Carlos? Carlos? Sou eu, professor. Desculpa, sou eu. Ah, tá bem, tá bem. Então nós vamos seguir o seguinte protocolo aí, em breves minutos aí, 5 minutos, um pouquinho mais. Você faz aí um geral do trabalho, não precisa produzir slides, né? Pode ser de viva voz. E a gente faz né, uma. Depois eu pego a palavra e faço algumas sugestões, algumas questões aí, né? Primeiro Ah, te apresenta onde que é. a gente não vai trabalhar então com os slides. E é dispensável porque a ideia mais é contribuição, né? Assim, mais é discussão em cima e tal, né? Então, E como tranquilo, já professor. fiz a leitura dos trabalhos, então eu Uhum. já tenho uma boa ideia do que vocês escreveram, qual é a proposição, e o objetivo aqui é eventualmente colher uma sugestão ou outra, né, para melhorar o trabalho para efeito de nova submissão ou publicações futuras. Esse é o escopo, tá? Ah, tranquilo. Então é bem informal aqui. A Célia está Tá, nos joia. assessorando ali. Tá, como é um bate-papo, eu vou ser menos formal. Tinha Isso. apresentado, eu tinha lido as regras, tinha apresentado um trabalho mais ou menos entre 11 minutos a 15 minutos, mas vamos Aham. lá. Sim. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Carlos Benassu Moraes Filho, eu sou doutor em administração. Eu sou formado pelo programa de pós-graduação da Universidade da Amazônia, tá? Esse material que eu coloquei a submissão do SEMEAD, muito feliz que foi aceito, já é o segundo ano consecutivo que eu estou com trabalho aqui no SEMEAD, ele provém da minha tese, tá? A minha tese, a gente trabalha, eu trabalhei, eu falo a gente porque teve a minha orientadora e nenhum pesquisador trabalha sozinho, né? Eu tenho Sim. isso, a gente sempre trabalha como grupo, né? Ou a gente está orientando, ou a gente está sendo orientado. Ou a gente está com um colega, um par aqui do nosso lado, nos ajudando na nossa pesquisa. Então, para contextualizar um pouco da minha tese, eu sou do Banco da Amazônia há 23 anos, sou aqui de Belém do Pará, da onde vocês devem estar ouvindo falar muito agora devido à COP30, tá? Estou aqui em Belém nesse momento. Então, eu sou do Banco da Amazônia há 23 anos. A minha tese foi um levantamento do impacto dos produtos verdes, né, no desenvolvimento das regiões aqui, dos municípios da região amazônica.
Eu propus de uma forma indutiva um índice para medir esse impacto desses produtos verdes aqui nos municípios. Tive um bom resultado. E dentro dessa pesquisa houve em três divisões. Divisão que é aquela divisão inicial que a gente faz, que foi uma revisão sistemática da literatura. A segunda, que tem o desenvolvimento desse artigo que foi colocado pelo SEMEAD, que foi a análise dos documentos do Banco da Amazônia, referente à documentação publicada pelo Banco da Amazônia sobre sustentabilidade. E o terceiro foi a sugestão do índice. Bom, falando um pouquinho sobre a questão desse artigo propriamente dito. Eu fiz uma comparação, né, uma pesquisa inicial sobre a documentação do Banco da Amazônia, e aí vem a questão da sustentabilidade, do impacto, dos relatórios de sustentabilidade do banco, referente aos outros órgãos fiscalizadores do banco, aí vem Banco Central, CNM, Febraban, etc., para saber se realmente aquilo que está sendo posto nos relatórios do banco nesses últimos 4 anos, 5 anos, quando advém a questão da sustentabilidade para o setor financeiro, realmente condiz da realidade, né? Daquilo que está sendo posto. Bom, de antemão, a questão da documentação de uma instituição, principalmente o Banco da Amazônia, que hoje se enquadra no mercado financeiro como uma B3, ele vai colocar algo que vá denegrir aquilo que é necessário para que ele permaneça com uma posição dentro do mercado. Todavia, o artigo coloca isso de uma forma clara, precisa-se de uma métrica melhor para se colocar nesses relatórios de sustentabilidade no setor financeiro. E essas métricas não são uma questão particular somente do Banco da Amazônia. Quando se fala sustentabilidade, eu acho que eu vou ser um pouco mais atrevido, não só no segmento do setor financeiro, se fala de uma maneira muito descritiva, mas não quantificativa. Realmente, como que eu vou embasar um relatório com algo quantitativo que eu possa fazer métricas dessa sustentabilidade? E aí que vem a questão de como seriam essas métricas, né? Essa métrica vai ser de uma forma intuitiva, vai ser relacionada com o desenvolvimento humano local, com o aumento do índice de educação, saúde, enfim, tem que se ter uma discussão mais elevada sobre isso. Eu sugiro na minha pesquisa que precisa ser mais aprofundado, tá? Ser colocado de uma maneira, ser discutida essas métricas, como a gente pode medir isso, de uma forma realmente realista, a palavra minha para colocar isso, para que a gente possa acompanhar esse setor financeiro. E o que me levou a estudar isso, além do ser do banco, a minha pesquisa, eu fiz um levantamento biográfico muito extensivo de artigos internacionais, principalmente ali, eu achei muitos artigos ali voltados para a área da Ásia, China, Índia, Paquistão, alguma coisa do Ocidente, França, mas a grande responsabilidade que as instituições financeiras podem e devem exercer, até através da Agenda de 2030, tá? Então, podem e devem exercer nos demais segmentos econômicos. Quando esses segmentos econômicos vão atrás de financiamentos. Porque se pode, de uma maneira de efeito cascata, né, exigir e acompanhar, principalmente o banco de fomento, se aquelas empresas que vão ser dadas esses financiamentos também se enquadram numa rotina de sustentabilidade. O Banco da Amazônia tem esse papel, porque é um banco público, né? Igual como é o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste. A Caixa Econômica não se enquadra como banco, isso fica claro para vocês. Mas o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia em particular, que é o meu objeto de estudo, são bancos de fomento. O Banco da Amazônia é ligado diretamente no Programa Nacional de Desenvolvimento, tá? Então, ele gerencia o Fundo Nacional do Norte, o FNO, que é direcionado para esse desenvolvimento da Amazônia,
da Amazônia Legal. E novamente vem a questão dos relatórios, né, dos documentos colocados pelo banco. Esse formato de relatório vem nesses últimos 5 anos, mas também eu posso trazer, no momento da minha tese, não especificamente nesse artigo, a discussão que nós temos o FNO há 20 anos já, direcionados aqui para a Amazônia Legal, e a gente não vê esse impacto social realmente do FNO, mesmo com políticas de desenvolvimentos nacionais para cá, para a região. Então, resumidamente, como um bate-papo, eu não segui uma coerência aqui na explicação para vocês, como estava na minha apresentação, mas resumidamente a ideia é essa. O meu intuito é continuar o estudo, né? Agora eu fiz na minha dissertação um levantamento sobre a liberação do FNO, o impacto nos impostos diretos dos municípios do estado do Pará e as regiões de desenvolvimento. Eu ampliei agora para a tese a questão, uma visão mais focada nos produtos verdes. E agora eu estou tentando, já tive a carta de aceite, graças a Deus, da USP, para continuar essa pesquisa, também em foco de bancos de desenvolvimento, mas mais voltada agora para associações, para cooperativas, para povos indígenas, enfim. Esse impacto também pode trazer as instituições financeiras de modo positivo. Seria isso, colegas. Ah, muito bem, muito bem. Parabéns aí pela pesquisa, né, Carlos? Aqui, na verdade, o objetivo é algumas contribuições no sentido de, né, fazer algum ajuste fino no trabalho, né, Sim, para ter elevar aí o potencial, né, de publicação em uma revista mais, né, mais adequada, assim, em termos de JCR, com, né, maior reputação, né? Então, assim, algumas questões, né? Vamos pensar assim no teu, o tema é um tema evidentemente contemporâneo, né? Dos anos 2020 para cá, ele tem se acentuado bastante, né? Essas relações políticas, práticas, programas nas organizações, não só organizações desenvolvimentistas, né? Como é o Banco da Amazônia, mas também empresas de capital aberto, empresas de capital fechado, enfim, naturezas jurídicas, né, distintivas, e é um tema bastante, vamos dizer assim, em voga nos dias de hoje, né? Mas ainda temos muitas incertezas, muitas dúvidas, né, em relação a esses efeitos, né, ou por que razão ou por quais razões as empresas, organizações, né, deliberam, né, se inserem dentro de um contexto de sustentabilidade, né, se isso faz parte de uma estratégia, de uma elevação de recuperação, né, ou se tem efetivamente uma razão mais holística, né, no sentido de devolver algo em que, de certo modo, a organização afetou negativamente, né, a sociedade. Então, tem várias questões que vão surgindo, né? Então, por exemplo, o teu título ali, Influência das Instituições Financeiras de Desenvolvimento na Sustentabilidade, né? Aí eu sim. fiquei assim, fiquei em dúvida, né? Assim, com essa chamada de influência das instituições financeiras de desenvolvimento da sustentabilidade, aí quais, né, os tipos de sustentabilidade, né, que se tem em mente, né? E quando a gente pensa assim, dentro de uma pesquisa que a gente trabalha muito na área da abordagem quantitativa, né? Influência é causa e efeito, né? Então você quer ver o impacto disso, né? Como isso aconteceu. E aí você usa, né, um caso que é, na verdade, uma unidade de análise, né? Que é o Banco da Amazônia, né? Então, talvez um desafio aí, já que tu estás entrando num programa aí para estender essa pesquisa, seria
tu ampliar as tuas unidades de análise, né? Não só o Banco da Amazônia, mas os bancos de desenvolvimento do país, né? Talvez isso possa te gerar aí né, um conteúdo mais robusto e verificar esse tipo de prática, né? Se é uma prática que advém de regulação, se advém de políticas públicas, né? E como elas se inserem dentro dessas instituições financeiras e principalmente que tipo de influência gera naqueles stakeholders, né, que necessitam de fomento dessas instituições, né? Então, algumas questões, né, podem ser assim respondidas, né, à medida em que você tem isso, claro, vai encontrar possivelmente políticas um pouco diferenciadas de uma e de outra, né? A gente sabe que os bancos de desenvolvimento têm empregado aí por meio do próprio BNDES, né? Programas de favorecimento de, de encargos financeiros para empresas que realmente demonstram, evidenciam práticas, né? Então, o que eu quero te dizer assim, tem um conjunto de possibilidades do Ah, contexto para. professor. Oi? Ah, sim. Até É. porque, só querendo. É um bate-papo, né, professor? Me perdoe, eu não estou Claro, querendo lhe claro, claro, interromper. claro. Aham, Me dê essa liberdade. claro. Hoje, eu deixo porque, assim, eu sou também quant, tá, professor? Então, na verdade, esse artigo, ele vem. Na leitura da tese, ele vem fortalecer e embasar a questão quant quando eu proponho o índice. E aí, o Banco da Amazônia pegou, por eu ser do banco, e conseguir ter uma informação mais detalhada desses produtos verdes, né? Mas o que o senhor levantou agora, por exemplo, na minha tese eu coloco produto verde como uma descrição da Febraban. Hoje, o primeiro se discutir, professor, é o que é um produto verde financeiro. O que é que os bancos colocam produtos verdes? Não tem uma denominação, uma coisa clara para isso. Entende? E não só no Brasil. É uma coisa assim, produtos verdes, uma discussão geral. E o impacto é realmente isso. Como medir esses produtos verdes, ditos verdes, né? Então, quando eu proponho, eu peguei realmente o Banco da Amazônia, como eu falei antes, dessa facilidade, mas eu tô propondo esse índice, que não tem a ver com esse artigo, mas que pode ser aplicado nas demais instituições de fomento. Só para fortalecer aí a nossa conversa. Perfeito. Bom, em termos assim claro, existe uma série de possibilidades, né, dentro dessa temática, mas eu estava comentando, né, sobre questões de políticas, né, que vão Políticas influenciando, políticas públicas. públicas que influenciam o comportamento dessas instituições, né, e Sim. por meio de normas, regulação, ou até mesmo por isomorfismo, né, lá da Uhum. teoria neoinstitucional, que uma vai copiando a outra, né, o que uma faz, uma instituição faz, a outra também vai e delibera, né, mas um campo assim bem interessante seria justamente esses stakeholders que têm interesse, né, em obter alguma vantagem, né, entre captar recursos de uma instituição que não me gera algum incentivo, né, e uma que gera meu incentivo, a organização vai lá e, né, se organiza de algum modo ou, né, cria elementos formais para dizer que faz, né, para poder concorrer a um benefício, né. Mas a gente sabe que nem sempre as organizações se comportam de modo a sustentar práticas que são eventualmente reportadas, né, e relatadas. E eu não sei, né, como essas instituições, né, conseguem, instituições financeiras que eu digo, né, de desenvolvimento, conseguem validar, fiscalizar, né, uma das discussões bem interessantes que a gente tem visto aí nos eventos é a própria auditoria de sustentabilidade, né? Ou no campo da sustentabilidade, né? Ou auditoria ESG, né? Não aquela auditoria voltada para o accountability, né? Para o disclosure, né? Para os relatórios contábeis, etc. Mas uma auditoria até para testar, né? O selo de práticas
Isso talvez né, vai ter um avanço, né? O senhor conhece o Combray, professor? Sim, sim. O Combray está acontecendo agora, começou domingo. Eu estou no Combray, parei de sair agora, eu estou online também no Combray Aham, participando. E sim. bom o senhor citar isso porque o senhor foi muito assertivo. A discussão do Combray agora, para os colegas que não conhecem a Combray, é um evento da Auditoria Internacional, enfim, é Aham, o principal congresso que eu sou da gerência de controles internos do banco. Então, o que o senhor falou assertivamente, a aham, auditoria ela tem que participar disso, porque a gente está isso. falando, quando a gente fala de sustentabilidade, a sustentabilidade ela não vai existir sem a governança. É, E exatamente. quem vai auditar essa governança é uma auditoria especializada que entenda de sustentabilidade. É. Então, o que eu quero dizer, né, Carlos, é que nem tudo que se diz se faz, né? Isso, E nem tudo que se, se diz, né, no sentido assim de que a empresa reporta isso de certo modo, né, é, está ali consagrado. Ou seja, pode ser que a empresa faça muito mais, né? A gente chama assim dentro de uma linha teórica, né, da sustentabilidade, que tem determinadas praxes que são cogentes, né, aquelas que são obrigatórias, né? Vamos imaginar que uma organização ela tem lá uma norma estadual, uma norma internacional que obrigue ela a ter um comportamento e realizar determinadas práticas sociais, ambientais ou de governança, né? Mas pode ser que ela também empregue práticas voluntaristas, né? São aquelas que vão além do que a norma, a regra, né, as instituições, os stakeholders exigem que ela faça, né? E muitas vezes ela não reporta. Eu conheço muitas empresas que fazem realmente voluntariamente, mas em regra elas só reagem ou produzem respostas para o meio de comandos, né? Do ambiente institucional. Aí eu estou falando da teoria institucional, da teoria neo-institucional, né? Que são essas influências do contexto sobre o comportamento das empresas, né? Bom, então, para te dizer que tem uma série de coisas aí, né? Então, assim, só para ir um pouco mais no mérito, que a gente está um pouco tempo aqui, então o título me gerou uma certa dúvida ali, tá? Depois para tu ok? dar uma repensada, tá? Uhum. Talvez especificar. E aí também, eu acho que tu tens aqui uma proposta, deixa eu ver, a tua questão de pesquisa, eu acho que eu não consegui encontrar aqui, ô Carlos. Uma pergunta, né, de pesquisa que vá realmente te levar a um objetivo do estudo, tá? O objetivo está bem declarado aqui, né? Então, talvez seja importante, né, para efeito Ah, não, tu tens aqui, tá? Questão Já ia lhe problema. falar. Qual o nível de influência, né, e tal. Tá, o estudo abrange o período 2020 a 2025, né? Esse período aqui está explicado na metodologia lá? Por que esse período de 2020 a Sim, é como eu lhe 2025? falei, que no início da nossa conversa, foi quando começou a ser exigido pelas instituições financeiras relatórios de sustentabilidade. Então tem um marco legal, vamos dizer assim, né? Isso. Então declarar. Bom, e aqui na tua estrutura, tá? De referencial, talvez tu tenha nesse teu material aí da própria tese, né? E eventualmente da dissertação, o que que eu notei aqui, tá? Tu vens trazendo ali o corpus teórico da governança corporativa, ok? Depois você entra em responsabilidade social. O que eu senti falta aqui, tá? Do autor clássico que é Carroll, né? Eu não sei se tu trabalhou isso na tua tese, mas assim, Carroll tem vários artigos, né? Tem a própria pirâmide que trata das questões, né? Relacionadas aos motivações por que as empresas, né, desenvolvem, deliberam práticas sociais, né? Tem a famosa pirâmide de Keron, e ele tem um trabalho bem interessante que ele faz, na verdade, é um trabalho de revisão sistemática que ele faz
toda uma historização de como começou a responsabilidade social, né, nas corporações, desde Boyan, em 1953, tá? E ele vem trazendo para cá um texto magnífico, né? E ali a gente vai entendendo, né, que essas práticas das organizações, elas, de certo modo, começaram de modo voluntarista, tá? É como se as organizações, né, conscientes dos impactos negativos gerados, né, das suas atividades, afetassem a sociedade local. E aí práticas, né, começaram a ser desenvolvidas, né? Então ele traz essa ideia, né, fazendo uma discussão desde da ideia do homem de negócios, né? Então esse homem que era muito rígido, né, esse ser humano muito rígido, pensando só no retorno, né? Ele passa a ter comportamentos, né, no sentido de devolver, de algum modo, né, esses efeitos negativos, né, por meio de iniciativas sociais locais. E aí ele vai evoluindo, né, vai trazendo isso lá até os anos 1990 para frente. Muito legal, eu acho que vale a pena, né, se for Uhum. né, tentar uma publicação internacional, trazer Keron aqui, né. Então, assim, fatos marcantes também são fatos que vão gerar, né, essas repercussões, né, em termos de evidências da literatura. Então, eu sugiro ali que tu traga Quero e também ali, veja só, tu traz responsabilidade social corporativa e tu vem vindo para cá, depois tu vem com ODS, né? Professor, E aí, 5 minutos. tá bem, e aí depois você traz os indicadores, mas você não tratou dos aspectos ambientais aqui, né? Então, talvez mereça ali, né, em alguma medida, né, uma subseção tratando dessas questões ambientais, né? Não sei se tu tá com o teu paper aí, possivelmente, né? Tu vai Eu estou entender o que eu anotando o estou que o senhor está falando. falando aqui, professor, tenha Isso, certeza. porque depois você vai para os indicadores ambientais, sociais de governança, tá? Mas você tratou o social, né? Entendeu bem? Uhum. Tratou a governança, tratou o social, não tratou o ambiental. Então, uma sugestão que te dou ali, né? E de resto, acho que tá bem estruturado ali, né? Só talvez pensar aí, né, numa evolução. Eu não sei se tu vai querer manter o caso, né, ou ampliar para outras organizações, né, Professor, o que eu já fiz com esse desenvolvimentistas. material, o que eu já fiz com esse material foi pegar as sugestões dos avaliadores do SEMEAD, né? Já dei uma ajustada que esse material já evoluiu, Ah, tá? perfeito. E Aham, aí, pegando o que o senhor está falando agora também, vou dar fazer uma releitura e vamos tentar evoluir mais ainda. isso, exatamente. Mas de resto tá tudo tranquilo aí. Tu já está avançando bem aí, tu já domina bem o campo, né? O importante é dominar o campo, né? Eu trabalho em dois programas, né? E o nosso programa é muito crítico, assim. A gente sempre tem que entender as razões. O nosso score é comportamento organizacional, né? Por que que as Ah, empresas têm legal. comportamento A ou B ou C, né? O que que faz que influencia? Então a gente estuda esses fatores do contexto, né? Que influenciam o texto, o comportamento das organizações, entendendo que o ambiente influencia sobremodo a organização, né? E ela vai se comportando, né, muito em função do ambiente. Tem, Ô, tem professor, deixa o um, seu contato depois aí no bate-papo para a gente trocar ideia depois. tem um cliente meu que diz assim, o sujeito é super empreendedor, né? Ele vai tocando, né? Ele diz assim, se eu não fizer, o concorrente vai fazer. Então o cara faz, entendeu? Então isso é o ambiente influenciando ele, né? Sim. Influenciando a decisão dele, entendeu? Mas a questão está aí, professor. Novamente, as instituições financeiras influenciando nos demais segmentos. Ah, Tá? perfeito. E Isso a aí. discussão que a gente está levantando aí tem teoria da legitimidade, porque como é que eu vou fazer esses relatórios sem me Aham, prejudicar enquanto instituição, né? E, enfim, tem os acompanhamentos do Banco de Fomento, porque o Banco de Fomento ele não te dá o dinheiro diretamente, ele vai te liberando o dinheiro conforme a tua produção, conforme for direcionado aquele. E aí vem o que se pode ser exigido. Por exemplo, uma mineradora, posso financiar? Posso.
mas vai Ah, ter que ter todo um tratamento sanitário, um tratamento de água, um tratamento para não impactar o meio ambiente, enfim, perfeito. aí a discussão se amplia. É só uma observação, considerando também, né, como você tem vários stakes, né, que Uhum. são diferentes entre si, né, uma empresa, ela é idiosincrática, né, ela tem suas particularidades e características, né. Setores, tem setores mais perversos do que outros, né, então você não pode tratar Sim. todos iguais, então pode ser que tu tenhas lá um rol de métricas que se encaixe num setor e o outro não, né. Né? É, Mas tá bem. E aí, acho que a ideia é esse. Parabéns aí pelo trabalho, tá? Grande obrigado. abraço aí para você. Bem. Não deixe de colocar seus contatos aí, professor. Ah, eu coloco ali, coloco ali. A Célia coloca lá, Célia, paródia@unesc.net. Muito bem. Parote, @unesc, UNESC, ponto isso, net. ponto net. Isso, tá? Muito Já bem. está lá. Vamos ao segundo trabalho, então, agora? Então, o segundo trabalho seria sobre regulação atuarial. Não tem nenhum representante do artigo aqui no grupo. E a gente acho que pula e vai para o trabalho do Matheus, que está aqui, Matheus Baione, que seria o outro artigo, o artigo sobre fatores críticos de sucesso no ESG. Tá bem, Matheus? Então, com a palavra, o Matheus se apresenta aí, Matheus, e faz um review aí do teu trabalho para a gente entender. Maravilha, maravilha. Boa tarde, pessoal. Primeiro, parabenizar aí o Carlos pelo trabalho, agradecer a presença do professor Silvio, Obrigado. professora Célia. Meu nome é Matheus Baione, eu sou mestre em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo. Esse trabalho que eu estou apresentando aqui no SEMEAD, ele é fruto da minha dissertação de mestrado, e como é um bate-papo, né, uma coisa mais informal, eu tinha também preparado alguns slides, mas como a gente foi por esse caminho aí mais informal, vou contar um pouco de qual foi a ideia de pesquisar esse tema, né? Então, eu estava ali com o meu professor orientador, o professor Ritio, e ele veio falando desse tema de ESG, né? Que é um tema que muita gente fala, mas assim, o que que seria, né? Acho que começou ali, né? O que que seria o ESG? E aí a gente começou o trabalho fazendo uma revisão sistemática da literatura, da onde veio, né? Mapeando os antecedentes. Tem outros movimentos que antecederam o ESG, né? O CSR, tem algumas letrinhas aí que antecederam o SG, e aí o SG ali em 2004, ele se propõe a ter uma métrica comparativa entre as empresas, né, o que elas estão fazendo na questão ambiental, social e de governança. Então, a gente faz essa primeira parte ali no trabalho, né, de revisão sistemática da literatura, não está aqui no documento que eu submeti ao Congresso, né, e a partir daí a gente pega, entre outras teorias que estão no trabalho, né, a gente pega a teoria de fatores críticos de sucesso, que é uma teoria muito usada para sistemas de informação, que é a área ali de domínio do meu orientador, e a gente aplica para a lógica do ESG. Basicamente, o que seriam os fatores críticos de sucesso? Né? Bem resumidamente, você tem que focar em algumas áreas para que aquele movimento dê certo. Então, focar lá em 1979, já havia que tinha um excesso de informação e você precisava focar em alguns aspectos para você poder ter sucesso naquilo que você se propõe. Então a gente pega essa teoria e a gente faz uma abordagem mista, né? Qual e quanti. Abordagem qualitativa. Eu vou no índice da B3, o EASY, em novembro de 2023, pego as 15 empresas que estão lá listadas, né, nesse índice, e vou para os formulários de referência ver o que elas reportam sobre ESG. E depois a gente faz uma survey com 145 investidores para poder ver o que eles esperam, né, das empresas com relação a ESG. Dando um panorama geral, quando eu olho esses documentos das empresas, na verdade, assim, aquela ideia do ESG de ter uma coisa comparável, uma métrica, por enquanto a gente ainda está um pouco distante, né? Assim, cada um reportando o que acha que é importante,
em quantidade e em foco também. Então, eu cito aqui, tem empresa que tem, sei lá, 22 indicadores materiais, tem empresa que tem 5. Tem uma empresa que coloca, eu gosto de citar esse caso, né, que é uma das empresas que está ali na pesquisa, coloca como um fator material do ESG para ela a cultura Klabin. E como é que a gente vai comparar a cultura Klabin com as outras empresas, né? Assim, fica uma coisa muito pouco comparável. Então, eu documento isso, né? Eu pego todos os itens ali que estão nesses formulários de referência e uso a teoria dos fatores críticos de sucesso para agrupar em alguns, justamente como cada um tem a liberdade de colocar ali o seu indicador, eu uso para agrupar e a gente cria 5 grupos, que é o clima, água, energia, pessoas e comunidades, clientes e fornecedores, ética e governança, inovação e cibersegurança. Tentando trazer aquele monte de indicador para uma organização para poder encaixar ele nos aspectos de E e S e G que a gente tem mais claros, né? E aí depois a gente faz a pesquisa, né, a survey, a gente usa um questionário já validado, né, de um artigo para fazer essa pesquisa com escala Likert de 1 a 7. E aí, partindo um pouco para os resultados, em modo geral, as empresas, elas, após esse agrupamento, o que a gente pode concluir? Né? Que as empresas, no modo geral, elas focam muito em aspectos sociais e ambientais e falam um pouco de governança. Em contrapartida, se você pegar a amostra total dos investidores que a gente entrevistou, o pilar que eles mais dão importância é para a governança. E assim, até como o Carlos falou, né? Assim, governança é o ponto de partida, né? Você não vai ter um E e um S se você não tem um G forte ali. Só que as empresas não estão enxergando por essa ótica ainda, né? Então, basicamente é isso. A gente misturou, né, essas duas formas de pesquisa aí e conseguiu documentar aí tanto a parte de como as empresas estão reportando, quanto o que as pessoas esperam do movimento em si. Acho que é isso, acho que podemos ir para o bate-papo. Ah, tá bem, Matheus. Muito legal o teu trabalho. Parabéns aí, tá? Como o trabalho do Carlos também. Eu te confesso assim que eu, isso que eu sou professor de teoria das organizações também, do doutorado, que eu não conhecia essa teoria do que chamas aqui, nomina de fatores críticos de sucesso, tá? Eu olhei a palavra sucesso, assim, para nós, sucesso é algo difícil de você estabelecer até proxy, né? Para poder mensurar o sucesso, né? Inclusive os nossos alunos aqui, O que é tira ter essa palavra sucesso, né? sucesso. Tira esse sucesso aqui, porque isso aqui, como é que tu vai medir sucesso, né? Como é que vai comparar? Mas se tem uma teoria, eu vou até, né, verificar e analisar aqui como ela se comporta, assim, em termos de que a gente sempre quer materializar, né? Estabelecer uma proxy para dizer que tem mais ou menos, ou, né? Mas muito bem. Bom, uma questão assim que ficou assim como fica como sugestão, claro, está com um trabalho aí, né, já desenvolvido, mas uma dúvida que tem assim, por que escolheu 15 empresas do ESE, né? Por que somente 15? Então, na verdade, o índice ele é composto por 15 empresas, só que é um índice móvel. Então, assim, Ah, eu não sei se está nesse documento que eu submeti, mas é o documento que foi de novembro de 2023. Então, se você for em ah, novembro de 2023, eram essas 15 empresas ah, reconhecidas por serem mais ESG. Em dezembro, pode ter mudado uma, saiu uma, entra outra. É um índice móvel. Mas a escolha das 15 é justamente isso, pegar as referências daquele mês na B3 em relação à sustentabilidade. tá. Porque assim, tu sabes que tem mais empresas, né? Lá no índice, né? Sim, na verdade, E- eles fazem um ranking, né? E É, aí, esse ranking, em novembro de 2023, essas eram as 15 empresas que tem estavam uma lá. ordem, as 15 principais, mas bem ranqueadas. Aham. Só assim, tem um trabalho que eu me lembro de um doutorando meu, que ele trabalhou com setores controversos, né? Então, o que que ele fez? Ele fez um trabalho muito legal, trabalho, inclusive foi premiado, trabalho do Mário, né? Ele foi apresentado no CMEAD, não no IGEMA do ano passado, ano retrasado, acho que era. Não, ano passado ou retrasado.
E aí ele agrupou empresas de setores controversos e comparou com não controversos, né? Uma das inferências que ele fez, né? E talvez, vamos dizer assim, pudesse ter um olhar diferenciado, né, em termos de impacto ou de alguma externalidade negativa gerada por uma empresa de um setor controverso em relação a uma empresa que não esteja classificada como um setor controverso. É assim, pensando alto aqui, né, do ponto de vista do investidor, analisando, né, porque o olhar foi para a governança, não foi para o aspecto social e ambiental, né? Então, talvez eu, como investidor, tivesse mais preocupação com uma empresa de um setor controverso, né, sob o aspecto social ou ambiental, do que só e somente governança, tá? Então, uma dúvida que te lanço aqui, né? Talvez para um futuro trabalho, tu eleger algumas empresas de setores controversos para fazer esse estudo, por exemplo, tabaco, álcool, jogos de azar, serviços adultos, defesa militar, armas de fogo, setor financeiro é um setor controverso, químico e farmacêutico, né? Energia, mineração, né? Então, sempre assim, a gente sabe que as empresas, mais ou menos de acordo com o core, com a essência, elas vão se classificando, né? A gente classifica ela dentro de um setor, né? Para não parecer assim que a importância é só para isso, né? Para todo e qualquer tipo de empresa, né? Você tenha um comportamento do investidor com um olhar para tais pontos. É como se nada mais interessasse, né? Então, assim, uma questão que pode ser que isso gere alguma discussão aí no teu paper, né? Nesse sentido ali, tá? Sim, E uma muito questão que eu Pois Posso não? só complementar? É muito interessante isso que você falou, desses setores controversos. Eu lembro, eu não sei se eu cheguei a colocar no trabalho, porque a gente ainda estava estruturando qual seria o foco, mas eu lembro de passar por artigos que falavam que os setores controversos eles tinham uma pontuação ESG maior, justamente porque essas empresas são mais preocupadas em se mostrarem ESG comprometidas, né, do que as outras, por estarem em setores que são considerados ruins, digamos assim, né? Então, vai muito do que É, você falou aí. dentro daquela linha que eu conversei com o Carlos ali, veja só, empresas que estão relacionadas a setores controversos, elas têm uma força cogente muito maior do que outras. Ou seja, a legislação, as normas são mais rigorosas e severas para essas empresas em relação às outras. Então, esse comportamento dela, né, com práticas, programas e tal, eles dimanam, né, se originam em grande medida de aspectos cogentes e não voluntários, né? Enquanto que empresas mais relaxadas, aquelas que causam menos externalidades, elas são mais suavizadas em relação a normas, né? Seja da União, dos estados ou dos municípios, entendeu? E aí pode ser que ela, por ser mais relaxada, ela pratique mais aspectos sociais, né? E também ambientais para melhorar a reputação, né? Aí nós estamos falando de teoria da reputação, que é uma outra teoria que não é a teoria da legitimidade. Teoria da legitimidade, ela, né, pressupõe que a empresa tem uma série de regras e ela cumpre aquelas regras, né, que advém do ambiente, né? A reputação, pode ser que a legitimidade influencie na reputação, mas ela faz, e aí tem uma grande carga de voluntarismo dessas empresas, porque ela quer melhorar, né, a sua reputação. E a reputação é de fora para dentro, é a visão do ambiente para a empresa, né? E a legitimidade é de dentro para fora, né? Então, assim, nós estamos pensando alto aqui, né, Carlos e Matheus? E A Célia, legitimidade também como ela comunica, né, professor? O que ela quer perfeito. comunicar também, né? Isso, mas a legitimidade Agora, ela faz, né? A sim. Ela é reputação é de dentro como o para. Não, ambiente enxerga ela, né? Entendeu? não, o senhor está correto. É de dentro, a legitimidade de dentro para fora, a voluntariedade É. É porque ela do pode fazer e indivíduo. não comunicar, mas ela está legítima. A empresa Sim. é legítima porque ela se adequa às normas, ela, né, obedece e tal, né? Agora, eu não posso dizer assim, cara, ó, o professor Parodi, eu tenho uma excelente reputação. Como assim? Reputação, quem diz, é de lá para cá, né?
Eu não posso eu Mas dizer que eu tenho grau o 5, Matheus, 6. o Matheus foi muito assertivo, professor, quando ele fala como se realmente, e essa é a preocupação quando a gente fala em ESG, se Aham, realmente aquilo que está sendo comunicado está sendo feito, aham, né? sim. Eu estou no epicentro agora aqui de discussões de ESG, sustentabilidade. Aham, Eu vejo tanta gente falando sem. Parece trazendo assim para um. Parece conto de fada, parece conto da Disney, é, sabe? Tem gente aqui em Belém falando sobre sustentabilidade sem saber o que é sustentabilidade. Tem gente falando que aqui tem. Só dando um exemplo para vocês, que eu estou no epicentro agora dessa discussão aqui do Brasil, no aham, mundo. Não se pode mexer na floresta, não sei. Eu falei, cara, mas o SG não é isso. É explorar com responsabilidade. É ter normas para que isso seja feito. É perguntar para o povo local, e eu não sou do interior, eu sou da capital, se ele pode ter um sustento da floresta que ele possa se evoluir enquanto povo, nação e pessoa, mas de uma forma aham. responsável. Entende? Então, assim, o que é que essas É, empresas querem indicar? Aí vem a minha discussão, quando eu trato desse assunto de ESG, Matheus e professor, e sustentabilidade. Tem métricas, sem a gente discutir primeiro, no mínimo, parâmetros, cada um vai discutir de uma forma distinta. Cada um vai colocar posições. Ah, minha empresa faz 20 itens, a minha faz 5. A gente estava discutindo há pouco, sei lá, no Combray. Tem empresa. E também, Matheus, tem outra coisa, não é quantidade que é qualidade, não, tá? De repente, essa que coloca somente 5 realmente cumpre essas 5. E aquelas que é, querem colocar Com 20, 30, certeza. 70, só é. colocam para poder enfeitar o pavão. Eu diria assim que é um campo ainda minado, né? Por questões de entendimento conceitual, né? Sim, Eu digo para os meus alunos aí, se vocês forem numa palestra de governança e o sujeito não disser a origem disso, né? A partir da raiz, que é a teoria da agência, o cara está pegando o manual e replicando, porque, né? Então tem uma série de questões aí que são interessantes, né, de se discutir. Bom, mas o trabalho do Matheus, então, ele tem essa estrutura, né? Matheus, esse survey que foi feito aqui, com 145 investidores, né? Eles foram respondendo considerando empresas do índice, mas sem especificar, sem relacionar com essas 15, é isso? Sim, na verdade, eles responderam, né, um questionário. Esse questionário a gente usou, adaptou, né, de um questionário já usado num artigo publicado e não fazia referência a empresa nenhuma. Na Ah, verdade, ele é era geral, separado, sim. era geral, assim, você, é que eu Ah, nem tenho aqui para mostrar, mas assim, você investiria numa empresa que, sei lá, economiza água, ah, tem um board de auditores ali independentes, era, em linhas gerais, não falava de nenhuma empresa era citada. ah. É a mesma pergunta se você pagaria mais caro por uma empresa que, que tem Sim, política de economia circular por um produto 30% a mais. Não, não, só um pouquinho, 30 eu não pago. 10 eu pago, talvez, né? 10, talvez 10 eu vou agora, pensar, né? Se for dia 5, dia que eu professor, recebo e tal. Então existe, o tem. Matheus deve ter considerado isso, existe o checklist para B3, né, Matheus? Para que a empresa se torne uma Sim, sociedade aberta com ações B3, existe todo um checklist que a empresa tem que seguir. Eu falo isso eu trago esse ponto para discussão, que o Banco da Amazônia, ele está B3 tem 2, 3 anos. Ele teve que se enquadrar, e aí vem a outra questão que eu acho que cabe na discussão do artigo do Matheus, a valorização dessas ações quando se torna B3, que para o mercado, veja bem, para o mercado, a empresa seguiu, aí vem novamente a discussão das métricas, né? Mas para a Bolsa de Valores, foi seguido um checklist que a empresa respondeu e ela foi classificada como B3. Automaticamente, quando essa empresa se torna B3, as ações valorizam, ah, sim, né? porque na Porque verdade ela hoje o faz mercado. por adesão, né? Isso, então Ela essas faz ações valorizam
elas chamam mais capital, porque as pessoas, essas ações estão valorizadas, né? Vou fazer um investimento maior. Aí vem a questão da a influência direta nessa classificação dos stakeholders, tá? Perfeito. Essa chamada professor hoje, ela motiva o investidor. É por isso que a gente tem que pensar assim, esse serve do Matheus é interessante, né? Porque é o princípio da racionalidade, né? O que que o sujeito quer, investe, ele não quer risco, né? Então, se a empresa tá num nível de governança mais exigente, né? Tem políticas e programas, né, de integridade, compliance, cybersecurity, né? Eu tô colocando meu recurso ali, eu estou assegurado de que, né, o risco é menor para mim, investidor, né? Tudo mais é default, né? Ela tem E que você fazer, então, também? mas não dou atenção para isso, né? Porque é default. Né? Agora, se Sim. ela não tem, né, tem algum escândalo, alguma situação assim de vulnerabilidade, o sujeito, né, vai deslocar o recurso para outro tipo de ambiente, né? Mas assim, o princípio da racionalidade ele vai considerar risco e retorno do investidor, né? Então, assim, a gente pensa assim, mas por que que esse arcabouço de normas e regulação existe? É tudo para preservar o mercado financeiro, né? Pega os escândalos lá de 1990, lá, Sarbanes, Oxy, né? Começaram a normatizar e vai fechando né, a porta, né? Não, agora tem que ter um board of directors turbinado. Vamos montar um conselhinho ali. Reuniões periódicas, não sei o quê, não sei o quê. Tudo para preservar o mercado. Isso aí vai se disseminando para os países, né? Então, a regra do jogo vai sendo estabelecida assim, né? Para preservar o mercado financeiro, né? Para dar garantia para o investidor de que aquilo ali. Mas como o ser humano é criativo, né? A gente vê agora, recentemente, esses escândalos ali. O sujeito é criativo, eu sempre falo, né? Tem um artigo lá de 1986 do Jensen, e trabalha com the Nature of the Man, a natureza do ser humano. É criativo, né? Então, a partir da teoria da agência, ele vai lá e lança um outro paper dizendo assim, olha, né, a teoria da agência bota o guiz no pescoço do agente, né? O proprietário sai e o agente fica ali tomando conta do cofre, mas ele não... Aí eu falo para os alunos assim, olha, a teoria da agência é assim, mas professor, mas qual é a lógica? Se elege um sujeito lá para ser o CEO, né? O proprietário espera que esse CEO tome as melhores decisões como se ele, proprietário, estivesse ali tomando, né? Mas ele não confia no sujeito, né? Aí surgem mecanismos. O conselho de administração é um mecanismo, a auditoria é um mecanismo, o mercado é um mecanismo, né? Tudo para garantir que a organização não vá quebrar, que os investidores podem acreditar na empresa, a empresa tem projetos engavetados, ela faz política de lançamento de ações, né, underwrite, IPO, para captar recursos e investir senão o sistema ele colapsa. Mas o ser humano é criativo. Nós enxergamos agora recentemente dois casos, três casos aqui no Brasil, vão aparecer outros, vão aparecer outros. Tá? Então surge isso, então esse conjunto de algemas que vão colocando as empresas, né? Toma aí, tu quer entrar na empresa, qual é o nível? Nível 3. Então, esse livrinho aqui. Nível É. 1 aqui. Novo mercado, não sei o quê. Vai lá a forceps, né? É o que o senhor Bom, falou agora, além do CEO, agora a gente tem um conselho de administração, né? As é auditorias distintas, separadas das diretorias para responder diretamente ao conselho de administração. isso. E outras coisas, sempre Respondia para o CEO. que Antes da respondia para o saber, CEO. respondia, porque é um absurdo, né? O cara tem a chave Porque do o cara cofre, vai mandar no diz a auditor conta. dele, né? Uma discussão, e as instituições financeiras também estão se adaptando, Matheus e professor, e professora Célia. Hoje também a questão do compliance, né? Já Ah, também se pensou que o compliance também não pode estar ligado numa diretoria, tem que estar ligado diretamente ao conselho, que tem que ser sim, o sim. compliance tem que ser independente da auditoria, que tem que ser auditado pela auditoria e ligado diretamente ao conselho.
E uma coisa que a gente está. Eu não lembro qual é a empresa que foi agora, essa tarde que estava se discutindo lá no Combray, que o conselho também agora pode ser colocado dentro do processo de responsabilidade. Por quê? Porque quando ele é indicado, quando ele é informado que pela auditoria ou pela área de controles internos, que está sendo algo feito de uma forma equivocada e está gerando risco para a empresa, e eles não tomam a iniciativa, eles podem ser agora também judicializados. Mas, Carlos, em 1995, a minha monografia do curso de Ciências Jurídicas e Sociais foi a responsabilidade dos administradores na sociedade anônima. Artigo 158 da 6404. Já Olha já aí. está no próprio código, na própria legislação das SAs, a responsabilidade, entendendo a administração como o CEO e o conselho, fazem parte da administração, né? Então, todas as decisões que o CEO toma, de certo modo, ou o conselho, se for uma externalidade, gerar uma repercussão negativa, ele responde. A responsabilidade é objetiva, entendeu? Professor, mas o que Então, acontece é que na prática, a gente tem uns modos operantes aqui no Brasil é, muito equívocos, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que fazem parte de conselhos de empresa hoje que nem formação administrativa ou experiência na área do segmento tem, mas se né? tu, se tu olhar, por exemplo, tá, na época que eu fiz, que foi em 95, o Matheus acho que nem era nascido. A Célia estava chegando aí e É tal, né? o ano que eu nasci, pô, 95. Olha aí, viu? Olha aí, viu? Ó, viu? A gente está falando, tem um bebê entre É, a gente, né, professor? não existia nenhum procedimento administrativo da CVM contra administrador, mas hoje, se tu for verificar lá, tem. Tem várias Não, condenações sim. de administradores Não, do Tem conselho. vários. Tem o que vários. eu acho, professor, que houve uma evolução, eu não Ah, discordo disso, sim, sim. é clara essa evolução, só que toda evolução precisa de aprimoramentos, né? Para Sim, sim. continuar. Eu digo que a nossa área administrativa, professor, é uma área que mais é mutante, no bom sentido, de Sim. adequação, de novos estabelecimentos, se estabelecer enquanto novas fórmulas de ver pessoas, ver processos, ver empresas. Porque o ser Ah, humano vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo, as coisas vão evoluindo e a administração tem que evoluindo junto. Né? Senhores, 5 minutos. Tem muita coisa dentro da administração que não era falada. Né? Hoje, por exemplo, a questão da integração das pessoas enquanto raça, gênero, idade, papapá, é uma aham, discussão, querendo ou não, atual. Né? A administração é assim. ah, E a gente tem ainda coisas muito equívocas. Volto a falar para o senhor. Nós temos um governo hoje, e aí eu não estou entrando aqui em méritos políticos, tá? Mas estou falando sobre métodos administrativos de pessoas que foram colocadas em conselhos administrativos de instituições governamentais sérias, importantes, estrategicamente falando, que não sabem nem por onde passa o segmento ou sabem o que é administração. Isso é um equívoco. é isso aí. Isso. Bom, então só para finalizar e parabenizar, né, o Carlos e o Matheus aí pelo trabalho. Claro, a gente sempre pensa em algumas possibilidades, né, Matheus e Carlos, no sentido de a gente sabe que o trabalho tem um alinhamento, né, tem um Sim, objetivo sim. que tem que ser cumprido, né, mas com possibilidade de melhoria, assim, para efeito de publicação no nível mais elevado. Mas dou os parabéns aí. Um abraço para vocês. A Célia já botou meu endereço Tá. eletrônico ali. Qualquer E, Coloquei professor, dúvida. esse endereço. o senhor fica em Ribeirão Preto, professor? Não, na verdade, eu sou de Santa Catarina. Eu estou aqui em dois programas na Unesc, que é uma universidade de Criciúma. Eu Ah, trabalho em tá. dois programas: Programa de Desenvolvimento Socioeconômico, onde eu trabalho na linha organizacional, e Programa de Sistemas Produtivos. Uhum. Então, eu dou aula de algumas disciplinas como governança, sustentabilidade. Mas ligado à USP ou não? Nessa Não, faculdade que o não, senhor acabou não de é ligado à citar? USP. Não, eu estou como diretor adjunto aí, como da área, tá? Ah, tá. Juntamente com o professor Jeff. O professor Jeff que é o comandante aí. Show. Tá bem? Senhores, Grande peço abraço por para vocês. gentileza Parabéns. que avaliem
a sessão logo após terminar. Eu coloquei o link aqui no chat. Pois é, professora, eu entrei no link, aí vai lá, entra na minha página, quando eu joguei o CPF, né, pede o passaporte, e aí foi para minha área interna, eu não achei aonde avaliar. Ué, foi o link que me deram. Deixa eu ver se eu tenho algum outro aqui disponibilizado. Tá? Pois é, eu achei estranho, só estou lhe colocando porque eu sei que é É da importante, importância da importante avaliação. saber. Claro. Estou até olhando aqui para ver se eu tenho alguma coisa. Mas eu acho que tem o link ali da avaliação. Foi Pois o é, link que eu... aí eu clico em cima, pede passaporte, quando entra na minha página. Eu entrei lá, olhei do lado esquerdo, né, que tem as opções, eu tenho uma avaliação da sessão. Poxa É, vida. eu Deixa acho eu que era tentar isso, né? novamente. Vou colar novamente para ver Uhum. se ele vem diferente, mas eu acho que veio a mesma coisa, né? Ok, professora, Bom, só mas acho para que era me isso. informando. Não, olha, a hora que eu clico, ele abre Será que tá o direitinho. problema tá aqui comigo? É, Né? talvez Acabei de se tenha que abrir clicar. Abri, entrou novamente. aqui, pediu meu CPF aqui, meu passaporte, Nossa, Uhum. e aí o quando eu meu tá vou para aberto aqui lá, direitinho. Bom, vocês podem fazer a avaliação depois também. Professor, muito então tá. obrigada. Carlos, Com vocês aí. muito, Até mais. muito obrigada. Matheus, obrigada. A Obrigado, Heloísa obrigado. entrou. Heloísa, você é? Eu sou a coautora do Matheus, desculpe, é que eu estava em Ah, tá aula, bem. a minha aula acabou às Olá, tudo 7, bem? e aí eu vim aqui dar um oi para vocês, tá bom? Ah, tá bem. Parabéns pelo trabalho aí, tá? Obrigada, obrigada a todos. Tchau, Obrigado. até Parabéns mais. pelo trabalho a todos. Muito obrigada. Tchau, Obrigada. tchau. Abraço. Tchau. Valeu, Tchau. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.